Tema da semana: Espírito Santo, o Regenerador. 25 de fevereiro de 2026, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito, Deus te abençoe. Seja um canal de bênção, envia esta palavra para alguém, Deus está falando. Enquanto você vai ouvindo, seja tocado, seja curado, seja abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema da leitura diária desta quarta-feira é: pela graça somos salvos em Cristo e criados para praticar boas obras. O texto se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Daqui a pouco estaremos lendo esse texto por completo. Porém, nós entendemos que a refrigeração é obra indispensável à salvação. Jesus ensinou que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo, como está em João capítulo 3, versículo 3. Essa transformação não é exterior, mas interior, realizada pelo Espírito Santo, que regenera o pecador e o torna nova criatura em Cristo. Na visão do livro de Atos dos Apóstolos, vimos claramente essa obra regeneradora. Homens medrosos tornam ousados, pecadores arrependem-se profundamente, vidas são transformadas pelo poder do Espírito Santo. Isso está registrado em Atos capítulo 2, 37 a 41, Atos capítulo 4, versículo 31. O Espírito Santo não apenas convence do pecado, ele gera uma nova criatura. Não é uma religião, não é a religião que transforma o homem, é o Espírito Santo que o faz nascer de novo. Paulo, escrevendo aos Efésios, apresenta a condição do homem sem Cristo e a poderosa intervenção da graça divina. Ele mostra que a salvação é inteiramente obra de Deus, mas que essa obra produz frutos visíveis. Vejamos. E se a salvação fosse apenas mudança de comportamento, por que Jesus diria que é necessário nascer de novo? Vejamos o texto resumidamente. Estávamos mortos em ofensas e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, e éramos por natureza filhos da ira, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, nos ressuscitou e fez assentar nos lugares celestiais. Pela graça sois salvos por meio da fé, não vem das obras. Somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Vejamos a condição do homem sem regeneração. A palavra mortos não significa a ausência de vida ou de existência física, mas morte espiritual, separação de Deus. Paulo mostra que o homem está incapacitado espiritualmente, dominado pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Compreendemos que Paulo fala de uma condição universal do homem caído, como está escrito em Romanos, capítulo de número 3, versículo 23, a morte espiritual exige uma intervenção sobrenatural, não reforma moral, mas ressurreição espiritual. Portanto, líderes, pastores, obreiros, igreja, precisamos lembrar de onde Deus nos tirou antes da regeneração. Estávamos mortos espiritualmente,
Muitos ainda pensam que ser cristão é apenas melhorar o comportamento, porém, comportamento sem regeneração é apenas aparência religiosa. A igreja da atualidade precisa voltar, enfatizar o novo nascimento, não apenas de adesão religiosa. A obra soberana da regeneração. Vejamos, mas Deus, aqui está o ponto central do texto. A expressão nos vivificou indica a ação exclusiva de Deus. O verbo está no sentido de dar vida a quem estava morto. E isto confirma o ensino de Jesus em João capítulo 3, versículos 5 a 8. Nascer da água e do Espírito. A regeneração é uma transformação interior, como está em Ezequiel capítulo 36, 26, 27. Novo coração. Uma obra soberana do Espírito, João 3:8. O vento sopra onde quer, um ato da graça divina, Efésios 2, 8 e 9. Entendemos que o Espírito Santo atua tanto na conversão quanto na santificação progressiva. Em Atos vimos essa realidade. Pedro, que negara Cristo, é restaurado e cheio do Espírito. Saulo, perseguidor, torna-se apóstolo. Isso é regeneração. Pastor, líder, obreiro, sua chamada começou na regeneração. Irmãos e irmãs, homens e mulheres de Deus em todo o mundo, não foi sua força, foi a graça. A graça que salva é também a graça que capacita. Não vivemos para conquistar a salvação, vivemos porque fomos alcançados por ela. Portanto, vimos que fomos criados em Cristo para as boas obras, porque somos feitura sua. A palavra feitura quer dizer poema, obra-prima, indica que somos obra exclusiva de Deus. Não somos produto de esforços humanos, mas da ação criadora divina em Cristo. Observe a ordem do texto. Não somos salvos pelas obras, somos salvos para as obras. Não somos salvos pelas obras, sim, somos salvos para as obras. Isso elimina tanto o legalismo quanto o liberalismo, como o libertinismo. As boas obras são evidência da regeneração, não sua causa. Como ensina João, nova vida produz nova conduta. 1 de João 3:9. O nascido do Espírito manifesta fruto. Em Gálatas 5:22. A igreja contemporânea precisa entender: obras não substituem o novo nascimento, mas o novo nascimento produz obras. Um líder regenerado serve com humildade. Um pastor regenerado ama as ovelhas. Um obreiro regenerado trabalha com pureza. Homem e mulher cristãos regenerados vivem em santidade. Oh, aleluia! A natureza espiritual da regeneração, uma transformação interior. Não é maquiagem espiritual, é novo coração. Uma obra soberana do Espírito, não é emoção momentânea, é milagre espiritual. Uma nova vida, e nova conduta. Quem nasceu do Espírito vive segundo o Espírito. Romanos 8:5. O fruto é visível, o amor pela palavra, desejo de santidade, prática de justiça, amor fraternal. Quem realmente nasceu do Espírito não vive para o pecado, vive para glorificar a Cristo. Efésios capítulo 2 nos conduz da morte à vida,
da ira à misericórdia, das trevas à luz. O Espírito Santo é o regenerador. Ele transforma o interior, ele concede nova natureza, ele nos cria em Cristo para viver uma vida frutífera. Se fomos ressuscitados com Cristo, como poderemos continuar vivendo como se ainda estivéssemos mortos? Nobres ouvintes, vejamos que esse estudo chama a nossa atenção para poder compreender que devemos, para poder entender que devemos compreender claramente a regeneração é uma transformação espiritual interior e é indispensável à salvação. É obra soberana do Espírito Santo. Produz inevitavelmente boas obras. Líderes e igrejas do Senhor, vivemos conscientes de que fomos transformados. Não fomos apenas melhorados, fomos recriados. Não fomos apenas instruídos, fomos regenerados. Que nesta semana ao meditar sobre esse tema, Espírito Santo regenerador, possamos refletir em nossa vida, evidência, novo nascimento. Nossas obras revelam a graça que nos alcançou. Vivemos na obra, vivemos para conquistar a salvação. Mas, melhor, não vivemos não para conquistar a salvação. Vivemos não para conquistar a salvação, mas para glorificar a Deus por meio de uma vida cheia de obras. Glorificar a Deus pela sua maravilhosa graça. Portanto, glórias a Deus por esta maravilhosa graça conosco. E assim seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.